justamente porque o Milan, né, que eles enfrentaram, ganhou aquela final 4-1. Isso foi em 69, para completar a frustração da temporada seguinte, em 69 e 70, né? O Feyenoord, como tinha vencido o campeonato holandês, tinha se classificado para a Champions dessa temporada aí, vou chamar de Champions, mas na época era um nome diferente, beleza? E o grande rival do Ajax, então, o Feyenoord, acabou sendo o primeiro holandês a ser apagado. E mesmo sendo campeão outra vez com o Ajax, né, o quarto título holandês da carreira curta que ele tinha naquele momento, o Cruyff guardava essas frustrações aí dentro de si, que acabaram servindo de repente de combustível para aquilo que ele vivia construindo na década de 70, como marcado para sempre como a melhor técnica do camisa 14, né? Aliás, a história de como o Cruyff começou a usar 14, que se tornou um número aí icônico, né? É bem curioso, bem simples na verdade, porque ele ficou bem sem jogar. E ainda tem Copa do Mundo. O número que ele adotou como acidente em 1970 acaba definindo a sua marca registrada. Na temporada 70, 71, então, o Ajax estava de novo na Champions League, com ter recém-ganhado o campeonato holandês, e o Cruyff então estava liderando aquele time, estava com o gostinho amargo na boca e não queria deixar o Feyenoord ser o único clube holandês campeão da Liga dos Campeões. Apesar de o futebol ser muito mais parelho naquela época, né, com menos disparidades econômicas e elencos que eram mais equilibrados entre os vários times europeus, o Cruyff nunca teve medo de baixo, mais forte, mais ricos e endinheirados, para ele o jogo era decidido em campo, na bola. Ele acabou falando uma frase sobre isso que virou histórica. Por que você não pode bater o clube mais rico? Eu nunca vi uma mala de dinheiro marcar um gol. Será que o Cruyff diria do mundo em 2022 dominado por PSG, City e Chelsea, né? Naquela temporada, então, em 71, o mata-mata acabou colocando o Ajax para jogar contra o Celtic e o Atlético de Madrid, mas eles não tiveram muita dificuldade para chegar na final para jogar contra o Panathinaikos, que era E o jogo é melhor. mas eu acho que ela título de não vencer os dois atletas fazia um grande hostil que o Feyenoord tinha sentido de ser o único clube holandês a ser campeão europeu, durasse apenas um ano, porque o Ajax foi campeão ao seguinte. E para coroar ainda mais aquele ano de 1971, o Cruyff é eleito com bolas de ouro pela primeira vez, se tornando o primeiro jogador holandês da história a vencer aquela honraria. Mas se você acha que o Cruyff ganhou essa parada aí, e ele e os coleguinhas dele foram pra praia, ficar lá tomando um martini de boas, tranquilão, você tá muito enganado, porque eles queriam mais, tá? O Ajax queria agora unificar na mesma temporada os títulos do holandês e da Champions League. E por isso eles até acabaram esnobando o Intercontinental, né, o Mundial de Clubes da época, abrindo mão de enfrentar o campeão da Libertadores aí. Só que para a temporada 71, 72, eles têm um baque, né? O Rinus Michels, responsável por aquela revolução do Ajax, pelo primeiro título europeu deles, e algo que de certa maneira mudaria o futebol para sempre, acaba decidindo Dá pra ouvir aí o vídeo? E treinar o Barcelona. Que o tá Romeno passando na Stefan TV. Kovacs assume o comando do Ajax e ele não deixa a peteca cair. Afinal, o futebol total já estava ali enraizado na cultura do Ajax. E mesmo sendo Rinus Michels, tinha um representante ainda no clube, que era o Johan Cruyff. O Cruyff dentro de campo era como se fosse uma extensão do técnico ali dentro das quatro linhas. Ele era responsável instruindo como eles deveriam se comportar, se mexer, se movimentar dentro daquele esquema, muitas vezes, né? Um verdadeiro líder, um verdadeiro capitão e um cara que parecia que estava dando pinta de que poderia ser um bom técnico, né? Será? E é bom ressaltar que nessa época o Cruyff ia se consolidando como o melhor jogador do futebol europeu, o trono que tinha sido deixado vazio depois ali das gerações do Di Stefano, né? Do Real Madrid, do Eusébio, do Benfica. E em campo, o Johan Cruyff vestia a 14. Talvez tenha sido o número perfeito, porque outros números foram sendo estereotipados com o tempo, né? O 9 é o centroavante, o 10 é o armador. O Cruyff não era nada dessas coisas, ele era tudo junto, ele era tudo junto. Era impossível botar em uma caixinha absolutamente de posição ou qual a função do Cruyff exercia no campo. Se o Ajax jogava futebol total, a gente poderia considerar que o Cruyff era um jogador. E uma das frases imortais que o Cruyff chegou a dizer: eu acredito que todos deveriam ser capazes de jogar em todas as posições do campo. Por isso é tão importante que todos escutem durante as orientações táticas. Ponta esquerda não pode dormir quando o treinador falar sobre o lateral direito. O Cruyff seguia isso à risca, né? Partindo de um ponto mais central do campo, ele era capaz de arrumar o jogo e não só capaz de fazer instruções dos seus colegas, quanto mais pra frente, quanto uma posição mais adequada. Quando chegaram à frente, obviamente, eles não deixavam de aceitar, porque tem números astronomicos de gols na carreira. Ele era meia e era atacante. Hoje eu tô vendo um vídeo, eu acho. Cara, eu já faço vídeo. Inclusive, eu perder não tem problema, então eu acho que sabe. Esse é o último jogo que eu fazia.
a melhor equipe, né? Ele não é um jogador tão alto que o Messi precisa fazer isso, né? Eu vou classificar para os oitavos. Ó, fase de grupos até vou tirar a edição, que nem é edição, né? Olha, ó, tô tirando a edição. Tirei a edição. Daí o mundo tá muito lindo. Eu ajudei barra. Foi marcante que ganhou a película, né? O Cruyff Turn, ou o Giro Cruyff, algo que deu assim uma discussão dele. E nesse contexto todo, a afirmação do Ajax, principalmente do Cruyff, a nível europeu e mundial, na temporada 71-72, coitados dos adversários do Ajax, né? Porque o time simplesmente deu o nosso camisa 14 aí foi artilheiro da Champions League com 5 gols e deu o bicampeonato europeu pro Ajax ao derrotar a Inter de Milão na final por 2-0 com 2 gols do Cruyff. Detalhe que essa final foi jogada em Rotterdam, justamente a cidade do Feyenoord. No campeonato holandês, o Ajax também não tirou pé. E chegavam para 72, 73 completamente consolidados, reconhecidos como o melhor time de atividade, com o Cruyff sendo altamente considerado um dos melhores jogadores do planeta, o holandesão sendo campeões com mais de 100 gols marcados, e o verdadeiro obstáculo seria ganhar o terceiro campeonato consecutivo da Champions League, e veio pedreira pela frente, quartos de final, eles tiraram o Bayern de Munique, que viria depois do Ajax a se tornar o time mais forte da Europa. Semifinais pegaram o maior vencedor da Champions, que era o Real Madrid já naquela época. Na decisão do Brozovic. No fim da temporada, os jogadores do Ajax fizeram uma votação para decidir quem seria o capitão do time. E outro jogador histórico do time, o Pep Kaiser, decidiu que era hora de dar adeus. Casemiro, Neymar, Gabriel Jesus. E Gabriel Jesus, olha o gol, olha o gol, olha o gol. São bem contestados. É aquele jogador lá. Vini Júnior. Marquinhos! Olha o gol! Bomba. E esse investimento de peso por parte do Barcelona se justificava porque o clube vinha mal das pernas, estava numa crise 13 anos sem pra virar Coreia. Era pra virar Coreia. O jogo do 4-1 que o Brasil ganhou. Assim como ele tinha feito no Ajax. Então o Cruyff vestiu a camisa 9 do Barça. E demorou Olha. uma temporada para tirar o Barcelona de 14 anos de fila lá no Campeonato Espanhol. Exatamente na temporada 73. Essa eu vou tocar pro goleiro. O Barcelona tem o retorno do seu investimento de forma imediata, porque eles são campeões do Campeonato Espanhol, com o nosso querido gênio holandês marcando 16 gols. Aí o goleiro faz o pouco. futebol total do Ajax sendo implementado lá na Catalunha. A junção de Rinos Mitchells fora de campo com o Cruyff dentro das quatro Não, foi linhas, Marquinhos. novamente dava certo. Uma união que daria pra sempre a 4-1. filosofia do Barcelona, que acabaria sendo base daquilo tudo que foi construído no clube nas décadas que viriam pela frente. Foi aí que Tem mais começou essa relação de irmandade quase que a Ajax
Tá 4x1 no Eles tornaram Mineirão. clubes irmãos de espírito, que É, pensam e respiram. 4.000 foi Pelé. 4.000 foi Santos. E 6.000 foi o Quartão. E 400.000 foi o Verdadeiro. Aquela Copa ficou marcada como a primeira E 22.000 foi o Pico. que era de fato o futebol total. Afinal, eles eram outros tempos. Tínhamos marcadores, tínhamos então que acontecia em solo holandês, quando tinha Champions League, não chegava com tanta facilidade nesse tipo de jogo. Mas a Copa do Mundo era diferente. Não assistia. E logo de início, o Kroos queria fazer propaganda de graça, entre aspas, para Adidas, então ele foi visto sendo muito tirando assim aquela representação da Adidas, né? Ele chegou até a ameaçar não jogar o torneio, sendo que ele era a grande estrela, o grande craque, né? Naquela época o Pelé tinha se recusado a participar da Copa, e para não ficar de fora, então a solução encontrada por Cruyff foi arrancar uma das listras, o que acabou gerando imagens icônicas, né? Quem tá jogando com apenas 2 listras, os restantes dos jogadores todos com 3, virou meio que um charme, né? Agora imagina todo dia, né? Tanto de camisa mutilada que a gente Vinícius. mas com polêmica e tudo, valeu a pena deixar ele tirar uma das listras, deveria deixar de rasgar o uniforme inteiro se ele quisesse, porque foi a Copa do Carrossel holandês. Os jogadores de camisa laranja alternando suas posições no futebol intenso, a Holanda do futebol total massacrou seus adversários, incluindo o Brasil e a Argentina, confrontos nos quais aí o Cruyff marcou gols em ambos para levar a Holanda à final da Copa do Mundo, justamente na primeira participação do Cruyff naquele torneio. Só que pro azar deles, o adversário na final era a Alemanha. Vai virar Coreia e Brasil. Que viria a ser tricampeão Tudo ali da vida real. Se Brasil foi campeão. Brasil, que campeão. Casemiro, Gabriel, Neymar, Marquinhos, um gol que era pra fazer os 4. Marquei os gol contra. Foi isso, vai. E tchau.